Fala pessoal, tudo bem com vocês? A paz. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meus queridos irmãos e irmãs. Pessoal, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar, escuta, um testemunho que vai deixar você com frio na espinha. E esse testemunho está causando medo em uma grande população. Meus irmãos, esse jovem que vocês estão acompanhando aqui do meu lado vai relatar aqui um sonho profético que ele recebeu da grande tribulação. Eu não vou dar spoiler aqui, não vou falar o que ele vai relatar aqui. Eu quero que vocês assistam e prestem atenção, meus irmãos, porque tudo está se encaminhando para que isso aconteça. Depois do testemunho dele, eu vou falar umas coisas aqui relacionado a tudo que ele vai falar aqui. Eu vou fazer um apanhado aqui e a gente vai falar sobre a grande tribulação, sobre o que ele vai falar aqui. Também está na visão dele o 3 e Atlas. Preste atenção, meus irmãos, o que vocês vão ouvir aqui. Nós estamos muito perto de algo muito grande que vai acontecer sobre a Terra. Então, meus queridos irmãos, sem mais delongas, acompanhe agora esse relato porque ele está muito forte. Bom, boa noite, Lá e Cláudio. Eu vim aqui, para falar sobre o sonho que eu tive. Vai fazer uma semana. E eu estava pensando muito em como fazer esse vídeo. Orei algumas vezes pedindo a Deus para que Deus me mostrasse um meio de eu falar tudo o que eu vi. Foi um sonho muito desesperador na realidade. Praticamente o que eu sonhei foi eu acho que foi com certeza com a grande tribulação. Eu não costumo sonhar com essas coisas, eu sonho coisas normais do dia a dia. A última vez que eu sonhei com coisas relacionadas assim faz muito tempo. E quando vai fazer uma semana que eu fui dormir normalmente, botei uma música para tocar enquanto eu tentava dormir e tive esse sonho. Bom, o sonho começa assim, o sonho começava eu com umas pessoas conversando em uma estrada, em tipo uma BR, uma estrada calçada. E aí eu escutava um barulho. Quando eu escutava esse barulho, eu olhava assim para a direita, onde tinha umas pessoas conversando. E eu peguei e olhei e vi que algo estava vindo de lá para cá. Algo branco. Eu não estava vindo com tanta velocidade, tanto que eu consegui pegar na mão. Quando eu peguei na mão, assim que eu olhei, era algo parecido com um míssil, fino, mais ou menos desse tamanho. E eu falei no sonho, meu Deus, parece com um míssil. E ao mesmo tempo eu peguei e joguei. No momento em que eu joguei ele, aquilo ficou assim. Aquilo ficou assim. Eu joguei de todo jeito, mas ele ficou assim, parado no ar. Então, com pouco tempo, tinha umas portinhas nele aqui que começaram a abrir. Quando eu abriu, saiu coisas pequenas com umas luzinhas vermelhas que faziam um barulho muito alto. E quando eu prestei atenção, vários locais tinha essa mesma coisa que parecia com um míssilzinho pequeno, fazendo o mesmo barulho com esses bichinhos vermelhos, tipo umas anteninhas. Então, a partir daí, a terra tremeu. Quando a terra começou a tremer, eu me levantei, olhei para o horizonte e vi a poeira cobrindo tudo. Muita poeira, muita fumaça. E quando eu olhei para o lado, eu não vi mais ninguém que estava conversando comigo. A poeira cobriu tudo. E quando eu prestei atenção um pouco mais lá na frente, eu vi que o chão ele se abria. O chão parecia que tinha uma porta. Se abriu de uma forma que eu nunca vi aquilo. Mas não abriu como realmente uma cratera. Abriu como uma porta mesmo, um portão se abrindo assim, no meio. E aquela poeira cobriu tudo, a fumaça cobriu mais ainda. E eu fiquei olhando aquilo, a terra tremendo em todo lugar, e eu comecei a ouvir o povo começando a gritar, as pessoas correndo. E quando eu olhei, começou a sair uma pontinha preta, depois uma ponta branca. Notei que aquilo era um míssil, não era pequeno, aquele míssil era enorme. Então, quando eu olhei mais para o horizonte, olhei mais para o outro lado do horizonte, eu contei 4.
dois muito longe e dois mais para cá, todos saindo ao mesmo tempo. Quando aqueles mísseis saíram quase inteiros, veio na minha mente na hora: é o fim. Vai começar o fim de tudo. É o fim. Então me levantei e comecei a correr para longe daquilo. Aí eu saí correndo, várias pessoas gritando, a poeira, aquele barulho, aquela zoada daquelas anteninhas. Começou um caos. Então, quando eu passei a correr mais, eu vi várias pessoas e vi até um youtuber, que ele é cristão também, mas eu não vou falar o nome dele aqui. Um youtuber que é cristão e estava lá, ele também estava correndo muito. Ele estava todo com a roupa toda rasgada, eu acho que de muito tempo correndo. E eu comecei a perceber que lá na frente, no horizonte, muitas árvores, sabe, estavam pegando fogo. Então a gente começou a correr, eu e muita gente, junto com esse youtuber que estava comigo e outras pessoas, começamos a correr para dentro de umas casas, que as casas estavam sendo destruídas, as casas com tremor, com tudo aquilo. Tinha casa que desabava, tinha casa que se destruía, ela não ficava em pé. Prédios também. Então começamos a correr e com o passar do tempo começou a vir no horizonte umas coisas estranhas, muitas coisas estranhas. Aparentavam ser drones e a gente começou a correr para debaixo de escombros de casas, escombros de pias quebradas. Pessoas entravam em buracos se escondendo daquilo. E quando aquilo começou a chegar perto, aquelas coisas estranhas eram iguaizinhos a discos voadores. Só que aqueles discos voadores tinham 3 pontas assim. As 3 pontas soltavam fogo. E algo como uma sirene tocava neles. Eles acionavam a sirene e essa sirene repercutia nos outros discos voadores que saíam com aquela zoada em todo canto. Então, quando a gente começou a correr para longe desses discos, esses discos começaram a caçar pessoas que eram cristãs. Tinha algo parecido com um megafone, alguma coisa assim, que eles falavam alguma coisa, mas eu não entendia, porque era uma língua diferente, era uma língua estranha. Então eles falavam e só iam atrás de quem era cristão. Todas as pessoas que eram cristãos estavam sendo incendiados, porque aqueles discos soltavam fogo nas 3 pontas e queimava todo mundo. E as pessoas que estavam correndo queimadas, pegando fogo, entravam, às vezes, perto de matos, de matagal, de florestas, pedindo socorro, pedindo misericórdia, e o fogo atiçava nos matos, e os matos pegavam fogo, e tudo começava a pegar mais fogo ainda. Então era um caos enorme. Era pessoas correndo, pessoas caindo, pessoas subindo de árvore, pessoas descendo, pessoas tropeçando, uns passando por cima dos outros, todo mundo clamando pelo nome de Jesus, todo mundo clamando por Deus, e não acontecia nada. E tudo se destruindo, e com o tempo, quando aqueles mísseis gigantes saíram inteiros, deu para ver eles acionando o fogo embaixo deles para pegar voo. E eles começaram a pegar voo. Foi quando alguém que estava do meu lado, eu não vi o rosto da pessoa, mas eu via que tinha uma sombra do meu lado. E a pessoa falava: agora todas as nações vão entrar em guerra umas com as outras. Então aqueles mísseis começaram a subir. E eles viravam, eles iam assim, quando chegava num determinada altura, eles viravam assim e iam para outras nações, outros países, como essa pessoa falou. Então, eu comecei a ver que era uma luta pela vida. Todos os cristãos correndo, muitos cristãos morrendo queimados por esses discos. Esses discos tinham uma tecnologia muito estranha, eles eram iguaizinhos mesmo a discos voadores, mas só que eles eram tipo envelhecidos, dava a impressão que eles estavam sendo feitos embaixo da terra, porque eles eram cheios de terra, de coisa velha, sabe? E tudo realmente estava saindo assim embaixo da terra. Os discos eu vi vindo no horizonte, mas os mísseis estavam saindo debaixo da terra. Então chegou uma hora que um disco só começou a caçar a mim, a esse youtuber e outras pessoas que estavam comigo. Todos ali eram cristãos. Então a gente começou a correr. Pessoas pulavam por cima de cerca, pulavam por cima de casa, se rasgavam, se cortavam. Eu saí cambaleando em cima de um morro que a gente subiu.
todo mundo tentando ter uma chance de fugir. Aquele disco vinha, ele era lento, mas o negócio é que ele, enquanto ele tentava chegar perto, ele ia soltando fogo nessas pontas, ele ia soltando fogo para tentar atingir alguém. Até que teve um momento que eu e esse YouTube, a gente encontrou um buraco, mas ele entrou nesse buraco e o buraco não cabia dois. Então eu vi uma pia que estava quebrada ali por baixo, uma pia enorme, como se fosse de algum lugar de rico, algum lugar de algum milionário. Aí eu me embrenhei embaixo daquele escombro, fiquei embaixo da pia e vi o disco arrodeando, tentando me pegar, sabe, tentando dar um jeito de tacar fogo em mim ali, mas ele não conseguiu. Então ele voltou para outras pessoas que lá na frente estavam correndo para dentro de umas árvores. E eu vi no momento que ele jogou fogo em todo mundo. Ele queimou e todo mundo clamando por Jesus, clamando por Deus. Até o momento que um grupo que estava armado atirou nele, né? Atirou num desse e um disco desse veio a cair. As pessoas começaram a pular, começaram a gritar, começaram a dar graças a Deus. E quando uma portinha de um disco, daquele disco que caiu abriu, saiu uma criatura que para mim aquilo era um demônio, porque meu Deus, eu estou me arrepiando. Para mim aquilo era um demônio, tinha aparência tinha um corpo assim, que nem de uma pessoa, tinha cabeça, mas o rosto era estranho, o rosto era diferente. Os olhos eram igual àqueles olhos de alienígenas que a gente vê nos filmes, sabe? Aqueles filmes das antigas com os ET da cabeçona do zoião preto. Mas ele não tinha cabeça grande, tinha cabeça normal, mas os olhos eram daquela forma. E quando aquela criatura saiu, que as pessoas viram e correram com medo dele, assim que a luz do sol bateu nele, ele se queimou. Ele ficou carbonizado e morreu ali. Então quando eu olhei para o céu, eu vi uma estrela no céu. Uma estrela só que brilhava muito forte. Essa estrela era enorme, mas essa estrela só ficava centralizada. Até que teve uma hora que a gente começou a subir numa montanha. A gente começou a subir numa montanha e a gente caía, escorregava, se cortava. Eu estava com minhas roupas normais do corpo mesmo e comecei a me cortar, comecei a me rasgar inteiro, comecei a sangrar em todos os lugares, todo sujo, todo quebrado. Até que subimos numa montanha e vimos um abismo lá embaixo. E nesse abismo começou a subir algo bem devagarzinho. E parecia uma nave, mas só que a pessoa que estava do meu lado, ela falou, aquilo ali não é uma nave. Porque eu falei, nossa, aquilo é uma nave? E aí, não é uma nave. Aquilo é uma bomba. Aí eu, aquilo tudo é uma bomba. Porque parecia uma nave e era gigante aquilo ali. Aquilo ali aparentava ter uns 50, 60 metros de diâmetro assim. Cheios de fios, vários fios. E aquilo foi subindo, flutuando devagarzinho. E quando essa pessoa disse que aquilo era uma bomba, eu perguntei, mas pra que, meu Deus? Pra que uma coisa dessa? Olha o que a gente já está passando. E ele foi disse, aquilo ali vai ser jogado nas nações. Aí eu vi aquilo flutuar até a hora de ir embora para algum lugar, na mesma direção que os mísseis foram. Então eu comecei a clamar por Deus, eu comecei a perguntar, meu Deus, como é que pode? Como é que o ser humano chegou a esse estado? Como é que o ser humano teve a capacidade de criar tudo isso embaixo do nosso nariz e a gente nunca prestou atenção? Como é que a gente nunca foi avisado por alguém? Mas a gente foi avisado. Até a hora que a gente viu tudo se acabando com fogo, destruição, tudo caindo, tudo se quebrando. E do nada aconteceu uma tsunami. Todo mundo olhou para o horizonte e vimos uma tsunami. Era uma coisa aterradora, porque você olhava para a esquerda, você olhava para a direita, você não via o fim. Você olhava para cima e sabia que aquilo ali ia matar todo mundo, porque aquilo tinha quilômetros de altura. Não tinha metros, tinha quilômetros de altura. Você via os mísseis passando e aquela tsunami um pouco abaixo daqueles mísseis, e os mísseis estavam muito altos. Então quando a gente viu aquilo, as pessoas começaram a correr, começaram a clamar por misericórdia. Alguns ficaram pedindo perdão para Deus. Esse youtuber que estava do meu lado, ele começou a correr. E a única coisa que eu fiz foi virar as costas para o tsunami, ajoelhei, levantei os braços e falei com Deus. Falei, Pai, daqui a pouco eu vou estar com o Criador dos céus e da terra. Aleluia.
daqui a pouco, Pai, eu vou te encontrar. E eu só te peço uma coisa: perdão. Perdão por todos os pecados que eu cometi. Perdão por todos os pecados que eu cheguei a ter vontade de cometer. Perdão, Pai, pela minha teimosia. Perdão pelas vezes que eu não dei atenção à Tua palavra. Perdão, Senhor, por ter sido um filho rebelde. Perdão, Pai, por não ter dado ouvidos aos Teus ensinamentos. Perdão, Deus, eu só te peço, Pai, daqui a pouco eu vou te encontrar. Me perdoa, Senhor, por tudo que eu fiz. E me espera, Pai. E nisso, quando eu escutei um barulho muito forte chegando pelas minhas costas, eu acordei. E no momento que eu acordei, eu prometi a Deus que Deus falou comigo há uns 2 anos atrás, que tudo que Ele me mostrasse eu desenhasse. Então eu sei que o vídeo está ficando grande, mas eu queria detalhar detalhe por detalhe de tudo que eu vi. E o desenho que eu fiz foi em partes, mas mostrando exatamente o que eu vi. Era assim. Isso aqui é representando prédios e casas que estavam sendo destruídos, tudo se abalando, tudo caindo. Aqui eram os mísseis que estavam saindo do chão, aqui eram os buracos que se abriam que nem portões. Aqui um míssil, aqui outro. Os mísseis subiam e iam saindo bem devagarzinho desses buracos. Isso aqui tudo é poeira junto com fumaça cobrindo tudo. Isso aqui é o pequeno míssil que eu peguei, que quando ele acionou saiu essas anteninhas, brilhavam aqui de vermelho nessas pontinhas e começou a fazer um barulho, como se fosse acionando as outras para dar início a tudo. Isso aqui é um míssil que já estava decolando, aqui é o fogo dele saindo. Isso aqui são árvores, isso aqui são pessoas correndo, pessoas que estavam pedindo misericórdia para Deus. Isso aqui no fundo é um disco daqueles que eu falei. Esse aqui é outro. As 3 pontas na qual eles estavam jogando fogo. Isso aqui é uma pessoa que estava correndo enquanto pegava fogo. Tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Isso aqui não foi... O sonho não mostrou dias. O sonho mostrou que tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. No momento em que eu vi essas pontas pretas saindo do chão, que chegou mais ou menos até aqui, foi no momento em que eu falei, é o fim. O fim começou. Então, eu queria deixar aqui bem claro esse sonho, que isso aqui com certeza é mostrando um pouco do que vai acontecer na grande tribulação. E que a gente venha buscar a Deus, né? Todo dia a gente peca, todo dia a gente erra. A gente tem esse lado de querer fazer o que é errado, mas que a gente foque em Deus, peça perdão todos os dias, a todos os momentos, que a gente clame por misericórdia, que a gente venha ter uma intimidade com Ele, para que a gente não chegue a ficar nesse momento. Porque esse momento foi desesperador no meu sonho. No meu sonho eu senti medo, no meu sonho eu senti pavor, no meu sonho eu senti angústia, no meu sonho eu senti tudo em que a gente sente na vida real. Só que muito mais forte, porque eu estava vendo que tudo estava acontecendo no momento em que eu menos esperei, no momento em que eu não sabia que iria acontecer, um dia normal como qualquer outro, e a destruição começou a acontecer. E tudo isso talvez seja um aviso de Deus. Então queria deixar aqui esse vídeo, queria pedir obrigado se vocês verem esse vídeo. E fiquem com Deus, que a gente venha se apegar a Ele, que a palavra de Deus diz, né, que Deus não faz nada sem antes avisar os filhos dele, e Deus anda avisando a todo mundo, até pessoas que são ímpias estão sonhando com a volta de Jesus. E talvez a estrela que eu via no céu, eu vi até mesmo por cima da tsunami, porque estava no céu, talvez aquilo seria Jesus, né? Porque aquela estrela não se apagava, ela ficava ali enquanto tudo acontecia. E obrigado por vocês ouvir e ver esse vídeo. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Bom, pessoal, vocês acabaram de acompanhar o testemunho desse jovem e vocês ouviram ele falar, meus irmãos, que ele teve uma visão muito forte com a grande tribulação. Eu tenho certeza que vai surgir muitos comentários aqui
falando que ele dormiu de barriga cheia, teve um pesadelo, que ele assistiu aí filmes de invasão alienígena, ele teve esse pesadelo. Muitos vão falar e vão julgar. Não, o jovem assistiu aí filme de Star Wars, Guerra nas Estrelas, e ele teve um pesadelo. Mas, meus irmãos, se você pesquisar agora aí no Google, mesmo aqui no YouTube, sobre o 3 e Atlas, vocês vão ficar chocados, meus irmãos, diante das informações que vocês vão ficar sabendo. Lá nos Estados Unidos, está sendo chamado em jornais e entrevistas ufólogos, cientistas e religiosos para debaterem o que entrou no nosso sistema solar. Porque talvez você caiu de paraquedas no vídeo de hoje e não sabe o que está acontecendo, meus irmãos, lá no espaço, lá para cima. Meus irmãos, minhas irmãs, 3 Atlas é o nome de um telescópio, tá? E esse telescópio, ele capturou algo gigantesco, meus irmãos, que entrou no nosso sistema solar. E esse objeto, ele faz as suas próprias trajetórias. Algo nunca visto, meus irmãos, por nenhum cientista, nenhum ufólogo, nenhum religioso, ninguém, meus irmãos. Ninguém viu algo assim parecido. Então, já foi confirmada aí por alguns ufólogos e cientistas, né? A NASA, meus irmãos, ela tirou do sistema dela essas informações ao público. Então, tá todo mundo às cegas. A NASA não quer passar informação nenhuma o que está lá em cima. Pode ser algo, ou talvez também não pode ser algo que vai afetar a Terra. Porque, meus irmãos, o plano do diabo é enganar a humanidade para tirar o foco que existe um Criador. O plano de Satanás é enganar a humanidade para tirar o foco de que Jesus nunca existiu, que foram os alienígenas que criaram o ser humano, que criaram a Terra, que criaram tudo. Então esse é o foco de Satanás, é tirar de lado o plano da criação e que existe um Criador, meus irmãos, de tudo. Então, pessoal, nós precisamos ficar preparado para qualquer ocasião. Porque o mundo, meus irmãos, está mostrando claramente que algo muito sério está para acontecer sobre a Terra. Nós estamos vendo, meus irmãos, que as profecias estão se cumprindo a todo vapor. É terremoto, é tempestades, meus irmãos, fora do comum, aqui no Brasil mesmo, meus irmãos. Nós estamos vendo muita coisa acontecer, tempestades que nunca existiam aqui no Brasil. Agora, meus irmãos, no ano 2025, aconteceu algo muito grave aqui no Brasil, meus irmãos. 3 tornados de uma vez só, em um único dia, devastando uma cidade inteira. Então, meus irmãos, pode acontecer qualquer coisa neste mundo, porque o diabo, ele vai fazer com que a humanidade seja enganada. Já imaginou, meus irmãos, se esse testemunho do jovem acontece? O que vai acontecer com a crença na religião? O que vai acontecer com a crença em Jesus Cristo, em Deus? Meus irmãos, minhas irmãs, escuta o que eu vou falar. O próprio Jesus falou as seguintes palavras. Ele disse assim: quando eu, porventura, voltar, eu acharei fé na terra? Fé nas pessoas? Será que as pessoas vão perder a fé em Deus, a crença em Cristo, por ocasião de algum evento que vai acontecer, que pode ser mundial? Talvez naves alienígenas surjam nos céus para enganar
a humanidade e a população, vocês ouviram o jovem falar que essas naves pareciam que estavam saindo daqui da Terra. No entanto, que ele falou que essas pequenas naves estavam sujas de terra, dando a impressão que ela saiu aqui da Terra. Meus irmãos, minhas irmãs, um plano muito grave está sendo elaborado para enganar a humanidade. Nós vemos aí, meus irmãos, que tem muitos irmãos e irmãs sonhando e tendo visão com um falso arrebatamento que vai enganar a humanidade inteira, como se fossem os alienígenas que vão capturar, abduzir as pessoas. E muitos vão acreditar nisso, meus irmãos. Já tem pessoas acreditando nisso, porque o diabo, ele consegue se transfigurar em um anjo de luz. Se ele consegue ter a aparência de um anjo de luz, então é muito fácil ele ficar na aparência, de um ET, de um alienígena, e enganar a humanidade, fazendo assim que uma grande parte da humanidade acredite em alienígenas. Como o jovem falou, o jovem disse: eu acredito que sejam demônios. E é realmente demônios, meus irmãos. Alienígenas, extraterrestres não existem. O que existem são demônios que se transfiguram nessas criaturas unicamente para enganar a humanidade. Mas o jovem viu uma grande tribulação caindo sobre a terra. Ele viu mísseis, ele viu fogo, ele viu destruição, ele viu pessoas apavoradas, ele viu correria, ele viu o caos instaurado sobre a terra. Algo muito sério está para acontecer. Vamos ficar ligados, meus irmãos, vamos ficar antenados, porque algo muito sério está para acontecer, porque nós estamos muito perto da volta de Jesus e do arrebatamento da igreja. E o diabo vai fazer de tudo para enganar a humanidade, porque ele quer arrastar o máximo de pessoas possível para a perdição e para o inferno. Eu espero que o testemunho de hoje tenha te deixado em estado de alerta, para que você se prepare e santifique a sua vida, porque nós estamos vivendo momentos proféticos sobre a terra. E se porventura você ainda não deixou o seu like, seu joinha no vídeo de hoje, deixe o seu like, deixe o seu joinha, para que o testemunho de hoje também seja divulgado pelo YouTube para mais irmãos, mais pessoas, para que elas assistam o testemunho desse jovem, para que elas também fiquem preparadas, em alerta para eventos desse tipo, para que elas não sejam enganadas, tá ok, meus queridos? E se porventura você também ainda não é inscrito aqui nesse canal, mas gosta dos testemunhos que estão sendo postados aqui, que são sonhos, visões, revelações, arrebatamento de espírito, você gosta desse tipo de testemunhos? Então eu peço a cada um de vocês que se inscrevam aqui nesse canal, porque aqui eu vou trazer muito conteúdo a esse respeito, unicamente para o nosso despertamento espiritual. E dentro mais, meus queridos, fiquem na paz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.